Olá, gente! Então, mais um Dicas da Celebre e agora a gente vai falar sobre as alianças e o Best Man. Então, as alianças, né, elas são aí uma das simbologias mais aguardadas, né, numa cerimônia de casamento, num casamento, justamente por ser o símbolo que pós-evento, né, permanecerá aí como casal. Então, elas têm essa questão histórica, né, de representar o casamento por ser este elo, né, este símbolo, e é um círculo justamente porque ele não tem início nem fim, que é isso que a relação, né, que a gente quer que aconteça com essa relação e com esse casal, que essa relação dure por muito tempo e a gente sabe, né, que a ligação entre eles vai ser para sempre. Então, como é que a gente faz, né, essa questão das alianças aí? Como é que a gente insere, como é que pode ser, quais são as opções nesse sentido? Então, a gente tem ali, normalmente é escolhido ou os afilhados, as crianças da família, filhos de amigos, as avós ou avós, né? Enfim, a gente tem cachorrinhos, bichinhos, né? A gente já teve também entrando com as alianças, é muito legal. Enfim, algo representativo para o casal, né? São pessoas que eles têm um carinho, que eles querem bem e aí normalmente fazem esse convite para levar as alianças até o altar. E também a forma com que vai ser levada. Então, se é criança, a gente normalmente indica algo mais lúdico, um buquezinho, ou segurar um balão de coração, ou um carrinho, enfim, né? Tem várias formas. E também Buquê se de é um marshmallow, um buquê de marshmallow, ursinho. isso, uma boneca. Se é um grupo de crianças também, daqui a pouco a gente faz as damas de honra, né, na frente, com pétalas ou com bolinhas de sabão. Enfim, dá para usar a criatividade entendendo como, né, quais pessoas vão participar desse Com momento. plaquinhas também, fica As bonito. plaquinhas também são legal. Enfim, então tem N possibilidades. A gente procura conversar, né, entender qual que é o desejo, quais são as pessoas que vão ser envolvidas, qual que é o sentimento desse momento, né? E aí a gente dá as opções e ajuda na busca. E sobre as crianças, então, a gente sempre, né, faz aqui um alerta, na verdade, que se elas forem muito pequenas, né, a gente sempre faz o ensaio, se elas são muito pequenas ou os pais estão mais receosos no dia, às vezes o ensaio sai perfeito, porém no dia as crianças veem todo aquele público e ficam um pouco assustadas, porque no ensaio eram poucas pessoas. Então, a gente sempre, a nossa sugestão, então, é que tenham mais crianças ou uma criança um pouquinho maior, por exemplo, 5, 6 anos, que já se vira mais sozinha, é mais desinibida, né? Porque geralmente a criança de 1, 2 anos às vezes está começando a caminhar, chora e ela vai acabar não entrando. E não pode ter ficar toda a responsabilidade das alianças com essa criança que ela é muito pequena, né? Isso. Então a gente acaba colocando mais de uma criança para dar aquela segurança. Geralmente elas se dão as mãos e fazem uma entrada bem legal. Nesse sentido, só complementando, né, a gente tem o plano B, que é se é uma criança muito pequena e não tem, né, ninguém para maior para entrar com ela, enfim, ou realmente, né, ela é o mais importante, foi escolhida para estar ali, a gente sugere que a aliança ela já fique com o noivo lá na frente, Isso né? aí. Ou também a gente já teve casos de que o casal optou por não ter, né, um momento de entrada das alianças e sim a aliança ela já estar no bolso, né, do noivo lá na frente. Então isso também pode, né, digamos assim. E sobre as crianças, na verdade, não existe uma regra sobre a entrada delas. Ela pode acontecer antes da noiva, por exemplo. Ela pode acontecer no momento específico da chamada das alianças, tá? A gente gosta bastante de ter um momento específico se tem uma criança, se tem avó ali, porque dá uma atenção especial para esse símbolo que é forte, enfim, na celebração. Mas existem diferentes, assim, se a gente tem muitas crianças, a gente pode colocar elas em diversos momentos da cerimônia, tá? Isso tudo a gente vai alinhar conforme o que o cliente nos trouxer. E falando então em crianças, a gente teve em outubro o casamento da Jor e do Paul, né? A Jor é brasileira, o Paul é irlandês, então eles moram fora, vieram casar aqui com a gente, na verdade casaram lá em setembro e casaram aqui então no Brasil, em outubro no Camate, né? Na verdade a cerimônia em São Marcos, né, Fran? Isso. E a recepção então foi feita no Camate. E aí, na verdade, a sobrinha deles fez a entrada, então, no início da celebração lá na igreja, com as alianças, então, e ela entregou as alianças, então, pro irmão do noivo, que é o best man, que a gente vai falar um pouquinho, tá? Isso aí. E foi bem bacana, assim, porque daí no momento da celebração, então, o best man fez a entrega oficial, então, para o noivo, né? Participando da celebração. Isso aí. Essa parte do Best Man, essa cultura do Best Man, ela é muito forte fora do país.
né? Para nós aqui, eventualmente, alguns clientes conhecem e querem inserir. Mas para quem é de fora, isso é muito tradicional, muito mesmo, assim, é certo. Tanto que eles já vieram com isso, tiveram Best Man lá e fizeram questão de ter aqui também, por ter isso muito forte, né? Da cultura europeia e de fora aqui do país. E o Best Man, então, lá ele tem, além, né, ele tem desse cargo, né? Porque ele tem esse cargo, porque ele tem um momento de destaque. Normalmente é o que puxa, né, o discurso, então, e o brinde, que também lá eles têm essa cultura dos discursos e dos brindes, e o Best Man ele puxa à frente, é o que vai fazer o discurso principal, digamos assim, né? E ele até arranhou um português no dia, bem legal. Então, são essas curiosidades que a gente pode estar incluindo, né? E ainda é legal, temos dois pontos de atenção, né, nesse assunto das alianças, que é o quê? A questão eu quero usar a aliança que a gente já tem, né, de noivado, por exemplo. Pode ser, muito casal faz isso, né, muitos clientes fazem isso. A gente só lembra que se você vai usar a mesma aliança, normalmente vai mandar polir ou vai mandar gravar, né, a data ou o nome. A gente precisa encaminhar isso pro profissional que vai fazer esse serviço, pelo menos com 15 dias de antecedência do evento. Então, a gente sempre lembra isso para os nossos clientes, deste polimento. A compra, né, para quem vai comprar, e a gente sempre pede para, na medida do possível, nos entregar, né, as alianças num dia anterior ou uns 2 dias antes, especialmente quando a gente tem que botar num cestinho ou numa almofadinha ou amarrar num botão de rosa, enfim, né? Se a gente tem que preparar ela para a cerimônia e para já estar conosco, porque normalmente quando tem essa entrada a gente precisa organizar esse material e as alianças a gente guarda com todo carinho e a gente tem medo, né, que os noivos esqueçam. E já temos história sobre isso. E aí fica ficando uma correria pra gente também, então a gente prefere não ter essa tensão no dia do evento. Isso aí. E de qualquer forma, quando está com o noivo, a gente manda um monte de mensagens. Não esquece as alianças, não esquece as alianças. Primeira coisa, quando ele chega no local, a gente nem dá oi direito, a gente só quer saber das alianças pra ter certeza que tá tudo certo. Então, na medida do possível, a gente tenta deixá-las já conosco antes, né? Sobre fornecedores, então, né, Fran? A gente vai falar um pouquinho, então, desses fornecedores que podem auxiliar no processo de levar as alianças, porque as alianças é algo muito particular e hoje em dia as joalherias, elas conseguem ter muitas entregas com detalhes em detalhe, com gravação, sem gravação, com, enfim, duas, tem muitas noivas que usam, né, mais um anel junto, então, assim, é muito particular, né? Então, assim, vamos começar então a parte de, por exemplo, de almofadinhas, a gente pode ver isso direto até com o próprio local que faz, que vai a locação do vestido ou do traje ali, né? Geralmente eles têm para empréstimo, isso às vezes até sem custo, conforme a locação do traje já, né? Mas se vocês querem alguma coisa personalizada, com nome bordado, tem alguns ateliês então que fazem esse tipo de trabalho. Aí nós temos a Branco Chá, então, a Art Copy, o mundo do artesanato, que fica mais nessa linha de... personalizados, isso aí, de cestinhas, caixinhas, plaquinhas. E é bem, bem interessante. Isso aí. A gente tem a linha das floriculturas, né? Que aí tem a questão, eu quero um botão de rosa, eu quero um buquezinho em formato de coração, uma armação, né? Que a gente tem em formato de coração. Eu quero um buquezinho para amarrar. De pétalas, né? A cestinha e as pétalas, né? Então a gente tem as floriculturas que trabalham nessa linha. Normalmente a gente já consegue ver com a mesma que vai ver o buquê, né? Enfim, ou se tem buquezinhos de madrinha. Já pra gente alinhar essa retirada de todo esse material, né? Então a gente tem aí a Cheiro da Terra, né? Alguns que a gente já trabalha com frequência. A Amazonas, a Oficina das Flores também. E eu acho que é isso, né? Que a gente isso tem. Aí. Então, gente, mais um Dicas da Celebre. A gente falou sobre a questão das alianças e do Best Man.